Então ele fala, ele se tornou inútil, mas agora ele voltou a ser útil, uma vez que ele encontrou o Evangelho. Então, na verdade, é um memorando que Paulo escreve para Filemon para receber Onésimo agora, e agora não mais como escravo, agora como irmão em Cristo Jesus. Ah, tá uma parte aqui, vamos fumar. Tá legal. Frio? Pois é. Uma hora na imunidade vai ser daqui. Uma hora na água gelada, hoje foi o primeiro dia de treino de natação. Treino de natação, hein? Acho que eu também dei tiro no triatlo. Tentei? Não? Tentei? Não? Eu tive um surto psicótico sábado. De nado, 100 de bike e 10 de corrida. Mas daí eu falei assim, aí eu falei assim, não, também não vou fazer. Porque já é meio loucura o outro, né? É eu não loucura, tô né? treinando cardio. E essa carta é linda. Por que ela é linda? Porque aqui tem graça nos nossos erros, né? Ele fugiu. Filemão tinha toda a liberdade. Entendo o que eu tô falando naquela época, né? Se eu falar isso aqui hoje é um absurdo. Concluímos 13 cartas de Paulo. Vamos para Hebreus e ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Mas e aí, dúvidas, questionamentos de Filemão? Então, Filemão, acho que foi bem tranquilo. Eu praticamente não notei, né? Deu pra ver que era uma carta de fazendo essa interseção entre esse reconciliamento aí, entre aspas, né? Esse retorno de Onésimo para Filemão, né? E eu não peguei assim muitos códigos, mas o que você falou ali foi legal, né? O 18, né? Era. Eu pagarei? É. Ah, cara, isso aqui é uma... Na verdade, esse trecho ficou muito interessante, assim, nem sei se biblicamente, mas coisa pra vida, né? A argumentação dele, né? Como ele se posicionou. Isso aqui, se a gente for levar para Cristo Jesus, Paulo tá sendo um tipo de Cristo aqui, cara. Se coloca no lugar de que Cristo falou assim, ó, como se nós fôssemos o papel de Onésimo e Filemão o papel de Deus. E o próprio Cristo intercedendo, tipo assim, ó, se ele prejudicou em alguma coisa, eu pago. A sensação é essa, né? Que ele tá se posicionando como Cristo. Exatamente. Se ele te deveu alguma coisa, se ele tá em débito alguma coisa, se ele te prejudicou alguma coisa, recebe ele porque eu vou pagar. Eu vou pagar o preço do débito dele. Entendeu? Isso aqui é lindo demais, cara. Tá louco. Hebreus, primeiro, qual que é a tua percepção de Hebreus? O que tu achou de Hebreus? Então, Hebreus, como você já tinha falado, né, pastor? Dá pra ver que ele tá falando com o povo judeu, porque ele faz referência, acho que acho que toda a carta de Hebreus, né, faz referência ao Velho Testamento. Eu achei Ele sempre tá falando da superioridade de Jesus Cristo, sempre se posicionando, acho que contra a lei, trazendo para Jesus. Eu não achei uma carta tão pesada, não sei se foi uma percepção errada minha, mas não foi meio de difícil entendimento. Assim. Eu achei os últimos capítulos mais fáceis, mas os primeiros ali dá umas voltas. Tá, vamos lá. Ó, ideia central da carta. Ele quer apresentar Jesus como sumo sacerdote. Isso também já é uma terminologia também não muito fácil de ser entendida. Mas ele quer mostrar para os leitores, para os judeus, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Esse é o central da carta. Isso aqui é o centro. Todo tipo de argumentação que ele vai dar, inclusive, cara, quem escreveu Hebreus tem que aplaudir.
mas tem que aplaudir de pé. Porque é como se você estivesse lendo uma pregação. O poder de envolvimento que ele vai fazendo de capítulo a capítulo é digno de uma pregação. Se tu lê do 1 ao 13, tu está lendo uma pregação de alguém muito eloquente. Eloquente nos seus pontos e nos seus parágrafos. Ele cara, por isso que ele começa um paralelo entre anjo e Jesus. Jesus é superior a um anjo que entregou a lei. Primeiro ponto. Aí depois ele vai construindo o raciocínio de Jesus, para que ele se identificasse comigo e contigo, ele tinha que fazer carne e sangue. Aí ele começa o raciocínio dizendo que ele precisava se tornar irmãos a nós. No 2. O 1 fala que Jesus Cristo é superior em relação a tudo, inclusive aos anjos, né? Deixa claro que o acesso direto que Jesus Cristo é o nosso acesso direto a Deus, que não precisa mais de profeta, não precisa de anjos, não precisa de ninguém. Você só precisa dele. De Jesus Cristo. Aí ele vai construindo o raciocínio até a gente chegar no alto da carta, que é o capítulo 7, capítulo 8, que é o auge da carta. É aqui, capítulo 7, capítulo 8. O que ele vai construir até lá, André? Ele vai construir raciocínios para que você entenda que Jesus é superior aos anjos e que Jesus é superior a Moisés. No Hebreus capítulo 3 ele já começa a falar do paralelo entre Jesus e Moisés. Então, se Jesus é superior ao anjo que deu a lei a Moisés, Jesus também é superior àquele que era o legislador da velha aliança. Quem foi o legislador da velha aliança? Quem foi o juiz da velha aliança? Moisés. Né? Moisés recebeu a lei e foi o legislador. E foi entregou a Constituição à nação de Israel. Tá aqui como se vai viver. Aí ele vai dizer assim, Moisés foi fiel à casa de Deus como servo. Jesus é fiel à casa de Deus como filho. Olha a diferença. Um é fiel como servo, o outro é fiel como filho. Aí ele vai começar a fazer um paralelo com o povo de Israel. Isso capítulo 3, tá falando? 3 e 4 agora. 3 e 4. O 3 e 4 vai começar a fazer paralelo entre por que o povo de Israel não entrou na terra prometida. Porque o objetivo era o quê? Vou tirar vocês do Egito para onde? Pra vocês irem para uma terra que manda leite e mel. Vocês irem para terra prometida. Mas por que Moisés não conseguiu colocar o pessoal na terra prometida? Por que o sucessor dele, Josué, não conseguiu? O escritor vai começar a discorrer sobre isso, de por que aquele povo não conseguiu entrar na terra prometida. E ele chega à conclusão, no versículo 19, vendo assim, não puderam entrar, por causa de quê? No versículo 19 aí, capítulo 3, versículo 19, o último. Capítulo 3, 19... Último versículo do capítulo 3. O 19. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Ponto. Não creram. Foi apresentado uma notícia a eles, foi apresentada uma boa notícia para eles, eles não creram, e porque eles não creram, eles não entraram. Pastor, só uma coisa, ali no 2 ele explica que Jesus se fez homem para derrotar o diabo e nos trazer a salvação. Me chamou um pouco a atenção isso, né? Porque eu só não notei qual foi o versículo, cara, no capítulo 2. Na verdade, para nos tirar o medo da morte, é isso? Vemos, pois... Peraí. Eu devia ter notado o versículo, mas foi uma coisa que eu... Libertasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados pelo medo da morte. Ou seja, ele vem para derrotar as obras do diabo, e ele também vem para nos libertar, porque qual que é o salário do pecado? O pecado entra no mundo, e porque o pecado entra no mundo, quem que entra também? A morte. A gente já leu em Romanos capítulo 5. Quando o pecado entra, a morte entra. A morte é a consequência do pecado. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é a consequência dele. Você planta pecado, você vai colher o quê? Morte. Então, o que Paulo, o escritor de Hebreus, está dizendo? Que ele não vem somente para derrotar a causa. Ele diz, eu venho para derrotar o diabo e todas as suas obras. Mas eu também venho
para tirar o medo. Pode ser aqui. Eu que não vou conseguir um nome melhor do que isso. Pode ser esse aqui. Ó. Esse é o átrio, tá? Ó, já tem toda uma divisão, né? É um lugar separado, ou seja, a comunidade toda acampava ao redor do tabernáculo. Então tem um lugar, tem um átrio. Aqui todo mundo entrava, aqui tem uma porta. O pessoal entrava pra cá pra o quê? Pra levar o seu animal para sacrificar, para ofertar. Aqui eu tenho uma, por isso que é um pouco denso, tá? Aqui existe um altar de holocausto. O que o sacerdote fazia aqui? Pegava o seu, ó, você pecou. Ok, você pecou. Como é que você vai expiar o seu pecado? Você vai pegar um animal. Vai pegar um cordeiro. Você vem com o cordeiro. Eu sou o sacerdote. Eu vou parar aqui do lado desse altar de holocausto. É como se fosse uma churrascada. Você vai imolar o cordeiro. Você, antes disso, você vai impor as mãos sobre o cordeiro. Impor as mãos sobre ele. Você vai confessar o seu pecado. Eu falei sobre a imposição de mãos já, né? Pra ti. Você vai confessar o seu pecado. Você vai imolar o cordeiro e ele vai ficar com uma bacia ali embaixo do pescoço. Como se eu ficasse ali embaixo do pescoço para colher o sangue. Ele vai... Parte desse animal vai para cá para ser ofertado, tá? Aqui tem uma bacia de água. O que acontece? Para ele entrar aqui no primeiro véu, ó, para ele entrar nessa primeira porta, esse lugar se chama lugar santo, ok? Então, para ele entrar aqui, ele precisa lavar mãos e pés. Então é uma bacia com água, essa água é uma água de purificação, ok? Aí tu vai entender tudo que Hebreus vai dizer, porque Hebreus está falando de um dia específico, chamado Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, o dia mais sagrado para o judeu, e ele vai dizer como Jesus é o nosso sumo sacerdote e como ele adentrou isso tudo e ele fez o sacrifício perfeito. É por isso que eu preciso entender isso aqui para entender Hebreus. Então, quando o sacerdote entra aqui, ele tem 3 elementos. Ele tem... Existe uma mesa aqui, não sei se você está vendo, consegue ver? Existe uma mesa aqui, uma mesinha. Gente, se vocês tinham alguma dúvida que Jesus era sacerdote, está aqui a prova. Está aqui a prova. Salmos 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Já utiliza isso aqui no Hebreus 1:2. Salmo 10. Tu és sacerdote para sempre, se referindo a Jesus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Opa, aqui tem um precedente aqui, ó. Pum, tá aqui a prova. Que ele é sumo sacerdote. E de uma ordem superior ainda. Semana que vem a gente finda, porque é bastante coisa. É difícil, né? Eu fiz algumas anotações, mas é um... Não, eu reconheço que ele é complicado, mas é gostoso demais uma vez que tu entende. Depois do capítulo 6 ali, parece que a coisa... Anda. Começa a fluir um pouco. Mas lê de novo pra semana que vem, desse contexto que eu te dei. Porque no 9 e no 10 ele vai citar muito de que sangue de touros e de bodes não podiam dar para o ofertante uma consciência de justiça, uma consciência limpa, uma consciência de inocência. Esse sangue de touros e de bodes, ele em primeiro lugar era tão imperfeito e tão falho que eles precisavam ser repetidos. Mas ele vai dizer, mas quando o nosso sumo sacerdote ofereceu o seu próprio sangue, não sangue de touro, não sangue de bode, o seu próprio sangue foi de uma vez por todas. Não precisou repetir ano após ano, não precisou, a morte não tem mais o poder dele porque ele ressuscitou, então ele é sacerdote para sempre, então ele não precisa trocar de sacerdotes, assim como a primeira aliança aqui,
Por que trocava tanto de sumo sacerdote? Porque o sacerdote morria. Aí tinha que vir um outro sumo sacerdote. E tinha que vir um outro sumo sacerdote. Aqui, uma vez que ele venceu a morte, uma vez que ele ressuscitou, Paulo tinha essa liberdade para falar assim, ei, Entendi. eu vou te pagar, para não dizer assim que tu também me deve, né? Porque eu te apresentei o evangelho e você agora tem uma vida eterna, não vou nem entrar nesse mérito. Tipo assim, ele tá no poder da argumentação. Ele segue, né? Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo, confiante na sua obediência, escrevo você sabendo que fará ainda mais do que peço. Legal, né? Ela é uma... Já me deu o nebulizador portátil para andar, né? Antes fazer já um canudo para fazer alguns exercícios. Tudo sozinha, né? Porque tem muita careta que a gente faz firme. Pelo amor de Deus. Para todos. Coisa que me levaram à reflexão. Quando eu não tô conseguindo fazer a alimentação do jeito que eu gostaria, tá limpa ainda. Eu vou cumprir, já tá na minha cabeça, eu vou cumprir 100% limpa. Mas a das calorias tá muito difícil. Eu tô conseguindo um bom resultado igual, graças a Deus, tá indo. Eu sinto que tá indo. Mas eu comecei a aumentar o aeróbico. E aí nisso, eu nunca gostei de bike. Nem bike pra andar na rua, nem fixa, eu nunca fiz. Meu negócio é mais corrida. E aí, só que daí eu tenho canelite. E aí eu não posso fazer muito corrida, porque começa a me doer a canela. E aí eu comecei a fazer bike para poder fazer um aeróbico, o HIIT, né, que eles orientaram. E aí eu comecei a fazer bike. Legal isso. Primeiro dia chato pra caramba. Aí primeira semana chato, né? Aí a segunda semana, até que não é tão chato aqui, bota meu podcastzinho, suando. Aí eu falei, não, vou aumentar agora. Tava fazendo 30 minutos, eu falei, vou fazer 50 minutos hoje. Saio molhado lá da bike. E aí eu um dia, acho que foi sábado, eu saí da bike e falei, vou correr. Né? Porque 750 metros no mar dá um trabalhozinho, assim, eu achei que era mais fácil. Eu achei que era Não mais é tão surto assim. então. Surtinho, pequeno. Aí ele precisa.